Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Larry Beatles, Marcelo Sanches falando com vocês. Em primeiro lugar, likes, inscrições aqui no canal. A gente vai devagarzinho, mas um dia a gente chega lá, né? Vamos aí, gente. Deem uma força aí, espalhem para os amigos, compartilhem. Enfim, vamos fazer aí a internet ter cada vez mais Beatles nas discussões. É legal a gente ter assim um hobby, né? Se bem que no meu caso, mexer com Beatles, mexer com discos principalmente, acima de tudo, é um dos meus trabalhos, né? Mas também é meu hobby, isso que é muito gostoso para mim. Eu, por exemplo, falar de Beatles, eu estou falando muitas vezes do meu coração, né? De como esses caras fizeram a trilha sonora da minha vida e continuam fazendo, né? Então, para mim, assim, é uma alegria poder falar dos Beatles, de coisas relativas a eles, a música em geral, né? E, enfim, eu acho que num momento tão conturbado como esse que a gente está vivendo no Brasil, né? Eu acho que é importante a gente ter, assim, uma coisa para relaxar, tá? Não é para fugir dos problemas e nem nada disso, mas para relaxar, dar um tempinho ali de... né, não pensar em boletos bancários, não pensar em, em dívidas, não pensar em nada, enfim, que tem a ver com com as dificuldades todas que nos cercam nesses tempos tristes e malucos que a gente está vivendo. Bora pra frente. Bom, hoje eu quero falar para vocês, quero fazer aqui uma espécie de balanço dos 3 primeiros anos, né? Vamos dizer, 70, 71 e 72, ali da carreira dos ex-Beatles, ou seja, depois do final da banda, como é que os 4 mais ou menos se viraram ali em termos de qualidade musical, né? Apenas então somente nesse âmbito que é o que mais me interessa sempre, a música dos Beatles. Antes de entrar nesse tema, eu queria fazer aqui umas ressalvas importantes, deixa eu ver aqui. O Silvio, que é um dos inscritos aqui no canal, ele me falou, pô, Marcelo, mostra a capa dos EPs aí dos Beatles, né? O último vídeo eu falei sobre os singles e os EPs dos Beatles, então eu não mostrei direito aqui a capa dos EPs, né? Então esse aqui é o Beatles número 1, esse aqui é o Beatles Twist and Shout, né? Esse aqui, aqui no Brasil saiu o compacto duplo também. Eu vou falar dos compactos brasileiros aí nos próximos vídeos, aí eu especifico melhor. Esse é o compacto Long Tall Sally, compacto duplo, que aliás o Fábio, também inscrito aqui no canal, ele me falou, poxa, você esqueceu de falar, de comentar sobre o outro EP dos Beatles, que é um lançamento exclusivo. De fato, tem o Magical Mystery Tour, que é um EP duplo, que eu mostrei no último vídeo, e tem esse aqui, do Long Tall Sally, que tem Long Tall Sally, A Call Your Name, Slow Down e Matchbox. Sim, esse compacto duplo foi lançado com exclusividade, com músicas exclusivas pelos Beatles em 1964. São músicas gravadas na época do A Hard Day's Night, nas mesmas sessões do A Hard Day's Night. Aqui está o compacto All My Loving, né, naturalmente extraído do With the Beatles, mas com Ask Me Why e P.S. I Love You também, né? Aqui tá The Beatles Hits, eu não tá em ordem cronológica não, viu gente? Porque eu baguncei aqui e não conferi antes. Esse é o compacto duplo do A Hard Day's Night, que saiu, né? Anytime at All, I Cry Instead, Things We Say Today, When I Get Home, né? Esse aqui é o outro compacto do A Hard Day's Night, né? Que tem I Should Have Known Better, If I Fell, Tell Me Why and I Love Her. Esse aqui é o do Beatles for Sale, né? Veja que a similaridade das capas com os LPs é enorme, né? Em alguns casos. Esse aqui é o compacto Beatles for Sale número 2. Tem I Follow the Sun, Babies in Black, Words of Love, I Don't Want to Spoil the Party. Esse aqui é o compacto Yesterday, né? Yesterday, que tem além da Yesterday, Act Naturally, You Like Me Too Much, It's Only Love,
né? Esse é o compacto com Nowhere Man, extraídos, as faixas extraídas do Rubber Soul, né? Drive My Car, Michelle, You Won't See Me e, claro, Nowhere Man. Né? Aqui tem o Beatles Million Sellers, que saiu na época do A Collection of Beatles Oldies, né? Em 66, um compacto que recuperou aí os 4 grandes sucessos lançados nos 2, 3 anos anteriores, né? Aqui tem, esse compacto é uma exclusividade dos anos 90. O Claudião aí, o Cláudio Salles, pode me corrigir se eu estiver errado. O Cláudio Salles é um entendedor de Beatles, gente, das gravações, da parte técnica, das remixagens, das masterizações específicas. O cara sabe de tudo. Eu, por exemplo, não tenho tanta noção dessas remasterizações. Sei quando foram lançadas as coleções remasterizadas, ou a primeira vez que saiu em CD, mas mesmo em vinil até os anos 80 havia muitas mixagens diferentes, com sutilezas. Esse compacto tem The Inner Light, Baby or a Rich Man, She's a Woman, It Is Boy. Quer dizer, ele foi lançado, Cláudio, me corrija aí, eu acho que com essa caixa, nos anos 90, de CDs. Se eu não estiver enganado, o Cláudio pode me corrigir aí. E finalmente o compacto com o Magical Mystery Tour, compacto duplo, EP duplo, também um outro lançamento, além do Long Tall Sally, o lançamento exclusivo, que saiu na Inglaterra em 1968. Né? Bom, feitas as ressalvas, eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre a fase posterior, né, da separação dos Beatles. Logo assim, imediatamente, o que aconteceu na carreira deles, dos ex-Beatles, né? Bom, vamos começar primeiro, por exemplo, pelo Ringo. Ele gravou lá os discos de música country e depois ele teve, assim, um disco de jazz, das músicas lá do cancioneiro da Broadway, que foi o Sentimental Journey, depois o Bookups of Blues, um disco de country, tudo isso em 1970. Mas o Ringo, ele não fez, assim, vamos dizer, muito sucesso com esses álbuns. Fez ali um sucesso, tal. A crítica deu uma malhada no primeiro disco, no Sentimental Journey, né? Mas o Ringo só viria a surpreender o grande público mesmo em 1971 com o compacto E Don't Come Easy. Bom, esse aqui é o compacto, é a versão em CD, tá, gente? Aliás, essa coleção, qualquer dia eu vou fazer um vídeo especial sobre a coleção de compactos lançados em CD. Isso aqui é uma raridade. Capa CD mini LP, fiéis aqui às fotos dos singles, né? Olha que bonitinho, gente. Isso aqui é, né? Isso aqui é uma paixão minha, da minha coleção. Esse aqui é o compacto Bookups of Blues com Cookie Cookie, que saiu Cuti Cuti, né? Cuti Cuti. Eu falei Cookie Cookie, sempre falo errado. É Cuti Cuti. Saiu com exclusividade nos Estados Unidos em 1970. Mas o Ringo faria sucesso mesmo com esse compacto. E Don't Come Easy com Early 1970, né? E Don't Come Easy, o Ringo teve a ajuda do George Harrison na composição. Existe até uma versão que o George canta a música, um outtake, né? Mas esse compacto do Ringo fez um sucesso enorme. E foi a primeira experiência do Ringo, depois de Octopus Garden, e claro, Don't Pass Me By. Foi assim, vamos dizer, o terceiro número de rock que o Ringo escreveu. E a terceira música mesmo da carreira dele que ele escreveu, né? Early 1970 também é uma música composta pelo Ringo. Esse compacto vendeu horrores. Essas duas músicas são fantásticas. Early 1970, dizem, foi gravada ali nas mesmas sessões do John Lennon Plastic Ono Band, que o Ringo participou com o John, claro, na bateria, né? Fez um trabalho monumental, inclusive.
E aí chegaram a falar que o John tocava violão nessa música, mas enfim, nos créditos que eu consegui localizar, o John não aparece. Tem o Stephen Stills e o George Harrison tocando guitarra. Além do Ringo, que tocou violão também e até piano na música. Mas acho que tinha um tecladista também, um pianista, que eu não vou me recordar agora se era o Billy Preston ou Nicky Hopkins ou outro, não me recordo agora. Em 72, o Ringo lançaria Back of Boogaloo, também de sua autoria, com Blind Man, no lado B, né? Olha que bonito esse compacto aqui, gente, em CD, né? Até o furinho do meio dos singles americanos e ingleses tem aqui. Back of Boogaloo é um baita número de rock pesado também, uma música bem legal, composta pelo Ringo, com a produção do George. O George também produziu It Don't Come Easy, né? E foi outro grande sucesso do Ringo em 72, o que estava revelando uma coisa assim, uma façanha, ou seja, o Ringo conseguia agradar a crítica e os singles dele, It Don't Come Easy e Back of Boogaloo, chegavam aos primeiros lugares de vendas, de execução no rádio e tudo mais. Então, a partir dos anos de 71 e 72, e em 73 também, eu vou falar mais pra frente, o Ringo bombou. Ele bombou, ele gravou vários hits e surpreendeu todo mundo com seus sucessos, a sua capacidade de produzir hits. Ao mesmo tempo em que ele tentava ali fazer uma carreira no cinema, né? Ele gravou alguns filmes assim, mas que não foram muito legais. Inclusive um filme ele gravou com Frank Zappa, 200 Motels, né? Não foi muito legal, ele fez o papel do próprio Zappa no filme. E o Ringo no fim ele acabou dando certo na música e surpreendeu, né? Mostrando algumas boas composições e fazendo sucesso. Né? Claro, aquilo teria um efeito assim, não muito longo, né? O George, por sua vez, foi uma explosão, né, gente? Ele fez um sucesso esplendoroso com All Things Must Pass, um álbum repleto de obras-primas. O sucesso foi My Sweet Lord, né? Esse single com My Sweet Lord, Isn't It a Pity, foi um sucesso fenomenal nos Estados Unidos, né? E depois, com toda aquela história do Bangladesh, o George também comporia este single, né, Bangladesh, com Deep Blue no lado B, né? Seria também uma música muito boa. Bangladesh é uma excelente canção, não fez o mesmo sucesso que fez o My Sweet Lord, nem What Is Life, que também foi lançada em single, eu esqueci de pegar aqui, né? E então foi assim, o George estava se revelando. Tudo aquilo que ele tinha represado nos Beatles entre 1966 e 69, ele explodiu no All Things Must Pass, todo mundo já sabe disso. Então, aqueles primeiros anos, o George ficou lá no topo. Ele teve um destaque fantástico e foi finalmente comparado ao Lennon e McCartney em termos de qualidade de composições, né? Mais pra frente também teve uma certa decadência, a gente vai falar disso, né, nos próximos vídeos. Agora, o John e o Paul. O John e o Paul, que a imprensa especializada da época ficou muito ligada para tentar entender ou acompanhar o desenvolvimento dos dois separadamente, o John e o Paul, eles sofreram um pouco. Se vocês forem notar, os primeiros discos, por exemplo, no Paul, no caso, McCartney e no Ram, o Paul, a maior parte das músicas, obviamente, ele compôs ainda nos Beatles, ou pelo menos dentro daquele clima de incerteza. Será que a banda acaba? Será que a banda continua? De qualquer maneira, a coisa dele com o John, a competição dele com o John, estava no topo. Eles estavam assim, azedos um com o outro, se desentendendo, mas eles continuavam fazendo as músicas deles, na verdade, um pensando no outro, em como que será que o outro faria. Era uma competição que já existia dentro dos Beatles, na verdade, mas quando eles estavam se separando, obviamente essa impressão aumentou, né? Ou pressão, vamos dar o nome que for mais adequado. Então o McCartney e o Ram, da parte do Paul,
E o John com o Plastic Ono Band e com o Imagine, eles estavam ali ainda dentro do clima dos Beatles, ou seja, um notando no trabalho do outro. John também teve esse movimento. Muitas das composições, por exemplo, do Imagine, foram feitas na época dos Beatles, né? Ali nas sessões do Get Back, ou mesmo em 68, né? All My Love, How, All Yoko, né? Jealous Guy, que era Child of Nature, foi feito em 68. Então o John meio que resgatou essas canções que ele tinha lá arquivadas, deu uma remodelada nelas, completou-as e lançou no Imagine. O Plastic Ono Band é um disco de músicas muito cruas, né? Muito simples, básicas. Elas têm uma energia nos arranjos, na execução, que é muito pura, visceral, né? Uma instrumentação simples e tal. Mas em termos de composição, eu acho que o John, vamos dizer, ele começou a dar a patinar mais que o Paul. O John se envolveu muito com questões políticas, como eu já falei várias vezes, e a coisa da composição musical ele deixou meio para segundo plano. Ele foi fazendo grandes composições, por exemplo, tem a Instant Karma, em 70, que é uma baita música que ele compôs e no dia seguinte ele quis gravar. Power to the People, a gente já falou, é um hit também que segue as trilhas do Give Peace a Chance, né? Mas é uma música simples, que tem um caráter assim de slogan, né? Quase que uma música, vamos dizer, de publicidade para chamar, vamos dizer, os protestos de rua, esse tipo de coisa, né? E o John, gente, deu uma escorregada feia em Happy Christmas, que saiu em 1971 nos Estados Unidos e sairia na Inglaterra só um ano depois, né? Happy Christmas, o John pegou uma canção tradicional americana que o próprio trio Peter, Paul and Mary já havia gravado, né, nos anos 60, lá no comecinho. O John simplesmente pegou essa música e adaptou-a, pôs uma letra nova lá, uma segunda parte, que é aquela parte que a Yoko canta, né, ou tenta cantar, né, e aí ele lançou essa música que foi um sucesso enorme. Mas até hoje isso aqui me fica engasgado na goela. Primeiro que eu acho que é uma das músicas mais kits do John Lennon. Foi muito usada aí por tudo quanto é tipo de gente, para todos os tipos de propósitos. O propósito original dela é combater a guerra do Vietnã e tal, né? Mas é uma música que foi tão tocada, principalmente depois que o John morreu, que eu realmente peguei um certo bode dela. E quando eu descobri que era um plágio de uma canção tradicional americana, eu fiquei decepcionado, né? Claro que eu ouço de vez em quando, tô ouvindo um disco ali, ela tá lá no meio, ela tá em muitos discos do John Lennon, né? Mas eu achei assim uma pisada na bola histórica. Aliás, ele fez o mesmo com Creepily Inside, o que mostra que o John, nessa largada, né, depois dos Beatles, ele estava muito inseguro, talvez, sem a ajuda do Paul McCartney, e o Paul também, evidentemente. O Paul, ele gravou, por exemplo, Another Day, mas que é uma música que fez muito sucesso com a Woman No Why, no lado B, fez muito sucesso nas paradas de sucesso americanas, inglesas, enfim, do mundo todo. É uma música muito boa, Another Day, mas foi uma música composta ainda na época dos Beatles. Quando o Paul começou a compor um material realmente novo, foram discos, por exemplo, como o compacto Give Ireland Back to the Irish, que foi uma inserção do Paul vamos dizer assim, num território ali que o John estava querendo dominar, que era a música de protesto, com temas recorrentes a questões sociais. Aqui, por exemplo, o mesmo tema que inspirou o John no Sunday Bloody Sunday, lá, a questão da Irlanda do Norte, The Luck of the Irish, aquelas músicas do Sometime in New York City. O Paul fez essa música aqui também como um protesto pelo domínio da Inglaterra sobre a Irlanda do Norte, né? Não é uma música maravilhosa, é um rockinho bem assim, bubblegum, né? Bem simplório do Paul. Foi o primeiro single dos Wings, né?
e não é uma coisa grandiosa. O Paul deu ali uma... né, ele estava meio perdido, ele não tinha mais aqueles pitacos preciosos do John, né? Pô, cara, melhor isso aqui, não, deixa essa letra aí, faz isso, faz aquilo. Era o Paul por ele mesmo, já sem a aura de influência ali dos Beatles, do John atrás dele ali falando, porra, né, dando palpite, você pode melhorar isso, você pode fazer e tal. Também foi o caso de Mary Had a Little Lamb, com Little Lamb Dragonfly, foram músicas... Mary Had a Little Lamb eu tenho quase certeza que o Paul compôs ali, 71, 70, 71... Mas tem cara de ser uma música assim, já bem Paul solo, sem nenhum tipo de influência vamos dizer, da aura Beatle, né? É uma música bonitinha, uma música infantil, bonitinha. Eu prefiro Little Lamb Dragonfly, não, Little Lamb Dragonfly, esse aqui é Little Woman Love, desculpem, Little Lamb Dragonfly é do Red Rose Speedway. Eu prefiro a música do lado B do que Mary Had a Little Lamb, né? O Paul foi melhorar com esse compacto aqui, lançado em 72, Hi 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 e Simon. Duas músicas brilhantes. Hi Hi Hi, um baita de um rock and roll, né, com uma letra ali super irônica, ele faz algumas menções sexuais ali, a BBC proibiu a execução da música no rádio. E Simon é um quase reggae ali, né, uma obladá bem melhorada. Então o Paul aqui ele dá uma subida na qualidade, né? Eu acho que são músicas que ele compôs mais ou menos naquela ocasião. Então ele deu uma subidinha na qualidade e conseguiu fazer um trabalho razoável. Mas o de Wildlife, o disco do Paul, o Sometime in New York City do John, discos que saíram ali em 71, 72, eles mostram realmente que eles compuseram boas canções, mas eles estavam assim, vamos dizer, com a inspiração deles, com o material que os inspirava muito escasso, e eles não tinham, musicalmente falando, a supervisão um do outro. Porque nos Beatles eles faziam as músicas, a gente sabe disso. Mas cada um fazia a sua música, mas cada um também dava um palpite, dava uma sugestão. Eles eram abertos a isso, né? E aqui nessa fase a gente vê o quanto o John e o Paul estavam sentindo falta um do outro, na verdade. Dos toques um do outro, para que as composições saíssem melhores, mais assim... renovadoras, com melodias mais fortes, com harmonias assim um pouco mais surpreendentes. Aqui realmente eles recorreram, de uma maneira geral, a um tipo de material técnico musical, cadências de acordes e de harmonia meio manjadas, enfim, eles foram meio que pelo rock básico, mas assim, conseguiram fazer boas coisas, mas era óbvio que estavam sentindo falta um do outro. Eu vou recomendar para vocês 2 DVDs, para vocês acompanharem com maior detalhamento essa fase. Esse aqui saiu no Brasil, Composing Outside the Beatles, compondo fora dos Beatles, foco no John e no Paul. Esse aqui saiu só lá fora, infelizmente, né? Esses 2 DVDs mostram detalhadamente, com vários depoimentos de especialistas, de críticos musicais e de músicos, como que o John e o Paul se viraram ali naqueles primeiros anos pós-Beatles. Gente, vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Eu volto daqui a 2, 3 dias com mais vídeo aqui no canal Larry Beatles. Valeu, pessoal! Visitem a ginger3003.mercadoshops.com.br. Valeu!